Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, mais uma vez bem-vindos na aula de Hadith, a aula em que nós estudamos os ditos do Santo Profeta, que paz esteja sobre ele. Antes de começar a nossa aula, nós iremos ler Durud Sharif, né, que é invocar as bênçãos para o Santo Profeta, e depois iremos começar com o nosso conteúdo. Mas vou ler essa parte do oração em árabe e depois vou traduzir em português. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Nas aulas anteriores, nós lemos sobre as condutas, a conduta de um verdadeiro muçulmano, como deve ser perante o seu irmão muçulmano, perante a sociedade, como ele deve agir, deve tratar as pessoas que ficam ao seu redor, à sua volta, né? Para criar uma harmonia, para criar uma verdadeira irmandade entre a comunidade. E continuando com esse tema, hoje mais um dito e mais alguns que vão falar sobre a nossa conduta como deve ser, né? Como nós, muçulmanos, devemos agir dentro da sociedade, quais são as nossas responsabilidades e como cada coisa, mesmo que seja pequena, nós devemos ter em conta. O primeiro dito narrado pelo Hazrat Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu relata que Santo Profeta Muhammad, que paz esteja sobre ele, disse: a verdade leva à virtude e a virtude leva ao paraíso. A pessoa continua dizendo a verdade até que aos olhos de Deus, Allah, ele seja registrada como Siddiq, como verdadeiro. Então, veja só, uma coisa é um gancho, né? Uma coisa vai pegando outra e outra coisa pegando outro, e assim vai direcionando para o lado certo. Coisas pequenas, mas cada um importando, cada um tendo uma importância grande para a pessoa conseguir ter um mérito mais alto. Verdade é algo que pode ser numa coisa pequena. Às vezes é muito fácil falar verdade e às vezes o mesmo verdade torna muito mais difícil, dependendo das situações. Mas no qual situação que estivermos, é importante que a gente sempre fale a verdade, porque nos momentos mais difíceis que a nossa verdadeira caráter fica exibido ou fica exposto para as pessoas, né? E quando a pessoa vai falar verdade, quando a pessoa vai agarrar a verdade e vai manter sempre a sua postura verdadeira, isso vai levar automaticamente para as virtudes, outras virtudes. Acabei de lembrar um dito de incidente do Santo Profeta que exatamente menciona sobre isso como uma verdade
pode levar a pessoa para fazer outras virtudes. Uma verdade, simplesmente. E como uma virtude vai espelhando, espelhando, que torna tão forte que leva a pessoa até o paraíso. E isso torna com que a pessoa é considerado siddiq nos olhos de Deus. E ao contrário, acontece exatamente da mesma forma. Quando a pessoa faz uma mentira, quando a pessoa facilita a si mesmo para falar uma mentira, quando ele fica satisfeito com mentiras, isso leva para a imoralidade. E a imoralidade automaticamente vai espalhando na pessoa, vai fazendo com que a pessoa fica cada vez mais mergulhado dentro das imoralidades e pecados até que ele entra no fogo. E a pessoa continua mentindo até que aos olhos de Deus, Allah, ele seja registrado como mentirosa. Uma vez, um incidente que eu falei, que eu lembrei uma vez, uma pessoa veio até Santo Profeta e ele disse que, o profeta, eu preciso admitir uma coisa. Santo Profeta disse o que aconteceu. Ele disse que eu sou um grande pecador. Eu tenho cometido muitos pecados. Eu roubei ao longo do tempo. Eu menti muitas vezes. Eu matei pessoas. Eu oprimi as pessoas. Tem vários pecados que eu tenho feito, mas agora quero arrepender. Eu quero voltar para trás. Só que não consigo. É muita coisa. Estou acostumado com isso. Me falam uma coisa que eu devo fazer, que eu devo agarrar. Uma coisa eu consigo. Agora dizer não faz isso, não faz isso, não faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, é difícil para mim. Eu estou acostumado com uma vida pecaminosa, então agora tem que ser pouco a pouco. Me fale uma coisa. Santo Profeta ouviu essa pessoa e falou que eu vou dizer uma coisa para você então, mas você tem que me prometer que você vai agarrar, você vai sempre lembrar disso. Ele disse sim, eu faço essa promessa. Prometo. Santo Profeta disse então, a partir de agora, começa a falar a verdade. Nunca mente. Nunca mente. Santo Profeta viu que a pessoa teve a coragem de vir aqui e falar a verdade para mim, então isso vai ser fácil para ele, né? De admitir, de falar a verdade. Será que a pessoa é corajoso, então ele vai conseguir fazer isso. Aí a pessoa diz, tá bom, é só isso. A partir de agora, então, não, nunca mais vou mentir, vou sempre falar a verdade. Ele foi embora, né? Estava lá emocionado na frente do profeta e prometeu, né? Só que quando chegou a casa, ele era uma pessoa que carregava uma vida de pecados, né? Ele bebia, ele usurpia os direitos, usurpava os direitos dos outros, oprimia as pessoas, batia nas pessoas, matava, roubava, tudo isso. Aí acontece que na noite, por causa de seu hábito acostumado, ele pensou, planejou de fazer um roubo. Só que quando ele estava pensando sobre isso, lembrou dessa promessa que ele fez com o profeta. Aí ele disse que se eu fizer esse roubo e for pego, alguém pegar e perguntar, ou mesmo que alguém não pegar, da manhã alguém me perguntar sobre o roubo, eu não posso mentir. Fiz a promessa. O mínimo que eu vou fazer é completar ou cumprir a minha palavra. Então eu não vou mentir, eu vou ter que falar que eu roubei. E aí vai dar ruim, né? Porque todo mundo vai ou vão me castigar, vão me punir, ou vou ganhar, vou ficar no prejuízo. Aí ele desistiu de roubar. Dia seguinte, ele
pensou em beber. Só que aí lembrou de novo a promessa que ele fez com o profeta de que ele não pode mentir, vai sempre falar a verdade. Aí ele pensou assim: eu vou beber, mas quando for muito bêbado, alguém vir aqui ou perguntar, ou mais tarde, se alguém perguntar sobre se eu bebi ou eu bebo, eu vou dizer o quê? Mentir eu não posso. Então eu vou ter que dizer a verdade, que eu bebi sim, eu bebo álcool. E isso é ruim. Ou vou ser punido, ou as pessoas vão fazer um boicote comigo, ou vão me castigar ou punir. Então ele disse que não, não vou beber a partir de agora. Então todo dia ele pensava de fazer um pecado e aí lembrava dessa promessa, de que ele fez a promessa do não mentir e sempre falar a verdade. E pouco a pouco, em semanas, em dias, ele conseguiu deixar todos os pecados, todas as maldades e todas as imoralidades. E isso é um exemplo desse dito do profeta em que ele diz que verdade leva até a virtude, e virtude leva ao paraíso. Isso é verdade. E parece até que é fácil, né? Mas como eu falei no início, às vezes falar a verdade torna muito difícil. Inclusive foi considerado um grande jihad também. Falar verdade na frente de um, de uma autoridade, de frente das pessoas que são, que têm a autoridade, né? Então, e por outro lado, como eu falei, né? Se a pessoa deixa de falar a verdade e começa a mentir, pouco a pouco vai se acostumar com todas as imoralidades e pecados. E essa mentira leva até as facilidades. A pessoa de não fazer esforços. Mentira é quando a pessoa não tem coragem de enfrentar as consequências. Quando ele opta para um caminho mais curto, mais fácil, que não tem pé. Então isso vai direcionar automaticamente para as coisas que são fáceis, para as coisas que são curtos, que não têm um, não tem consequências ou não tem durabilidade, que não duram por mais tempo e que não têm vantagens. Por isso é sempre importante que nós façamos, quando fazer esses, na frente vamos falar mais um pouquinho sobre esse tema também, mas é importante que a gente sempre faça a autoavaliação, sempre a gente pensa sobre o que a gente está falando, se isso é verdade ou é mentira, porque cada coisa que seja pequena, do tamanho pequeno, ele pode nos levar para virtudes que depois disso pode levar para paraíso, para Deus Todo-Poderoso. Outro dito de santo profeta narrado pelo Hazrat Hassan Ibn Ali relata que aprendeu o seguinte com o santo profeta. O santo profeta diz: deixa aquilo que te causa dúvida e adere àquilo que está livre de dúvida. Palavras muito simples, curtas, breves, mas com significado profundo. Dá mais jaríbuca. Deixa aquilo que te deixa em dúvidas e adere àquilo que é livre de dúvidas. Pois a verdade é reconfortante, enquanto a falsidade é perturbadora. Depois foi explicado, né? A explicação também foi bem curta, breve e compreensiva, né? Muitas vezes, sabe, o ser humano é feito dessa forma. Às vezes a gente, nós somos fracos, né? Ah, só que conhecimento nós temos. Conhecimento nós temos. E às vezes a gente faz
certos pecados ou certas coisas que nos olhos de Deus são pecados, para nós podem ser coisas normais. E quando a gente decide fazer essas ações, a gente fica na dúvida que é certo ou errado. Há coisas que são bem claros, né? Não pode roubar, não pode beber, não pode fazer coisas erradas. Tudo isso que são bem explicados, nós sabemos e não tem dúvida. Mas há coisas que estão no meio, né? Que não tem uma explicação certa, não tem, sempre precisa ter uma explicação. Aí a gente fica na dúvida. Só que essa dúvida é bem superficial. Lá atrás, no nosso coração, nós mesmos sabemos que aquilo que a gente vai fazer não é certo. E como a gente sabe disso? Por que que eu falo lá atrás no nosso coração a gente sabe que é errado? Porque o nosso coração fica batendo, a gente fica perturbado, a gente fica incomodado, a gente não fica em paz, pensando naquilo, apesar de não ter uma explicação exata, certa, ainda assim a gente fica na dúvida. E essa dúvida é sinal de que isso é errado ou é pecado. E por outro lado, às vezes a gente não tem certeza superficial do que a gente deve fazer, mas lá atrás o nosso coração está satisfeito, na paz, e a gente faz, e o coração fica tranquilo, não fica do jeito como eu expliquei anteriormente, perturbado, incomodado, né? Toda hora pensando naquilo, não conseguir dormir. Caraca, será que isso estava certo o que eu fiz ou errado? Ou às vezes até mesmo, porque a alma é feita desse jeito, né? Que é sempre tenta, né, inclinar para o lado errado, então tenta trazer justificações, né? Ah, não, mas é explicado dessa forma. Não, não. Tem tem certas coisas que podem ser feitas, né? Podemos levar uns exemplos qualquer que não seja bem explicado, bem específico no Alcorão ou nos ditos, e a gente precisa ter uma explicação. Nesses sentidos, às vezes a gente tenta criar as nossas desculpas para justificar aquela ação, né? Mas o coração não fica satisfeito. O coração não fica tranquilo, calmo, não fica em paz. E esse é o sinal, seu grande sinal, que isso é errado, é pecado. Então, tudo que deixa dúvida no nosso coração, tudo que deixa, que nos obriga a pensar mais duas vezes, é porque algo está errado. Essa é a beleza da nossa natureza. Por isso, da natureza, nós somos inocentes. Da natureza. Porque sempre entendemos o que é bom e o que é errado. Sempre antes de fazer errado, alguma coisa ruim, o nosso coração começa acelera o batimento. E a gente fica nervoso, a gente fica na dúvida. Então, esses são sinais que aquilo que a gente irá fazer ou cometer não vai trazer consequências positivas ou boas e devemos abandonar aquilo. Outro dito narrado pelo Hazrat Abu Musa. Lembrei mais um incidente também, antes de passar para o próximo dito, né? Como as coisas pequenas fazem a diferença na nossa vida, né? E é dito do profeta. É incidente que aconteceu anteriormente, mas foi contado pelo santo profeta, para exemplificar, para nós entendermos, né? O profeta disse que uma vez havia três pessoas que estavam viajando.
E eles estavam na viagem, né? Antigamente não tinha estradas, não tinha carros, não tinha bicicletas, não tinha motos, não tinha. E nem todo mundo tinha camelos, cavalos, né? Camelo, cavalo era sinal de riqueza. Então tinha gente pobre também que não tinha isso. E eles estavam subindo montanhas, fazendo trilha, viajando, né? Acontece que houve um tempo, o tempo escureceu, né? Ficou escuro e vieram nuvens e começou a chover. E choveu forte, até que eles tiveram que refugiar para uma caverna que havia lá, por causa da chuva. Assim que eles entraram na caverna, e como o tempo estava muito abalado, tinha muita chuva, trovões, caiu uma grande pedra e caiu na frente da caverna em que eles estavam refugiando e fechou a saída, a entrada, acesso, né? Escureceu lá dentro. Eles ficaram muito preocupados e lembrando dos seus momentos bons porque acharam que a gente vai morrer agora, né? Porque não tem como sair daqui. Uma pedra grande, eles tentaram tirar para ter o acesso, mas não conseguiram uma pedra grande, né? Em toneladas que fechou o acesso da caverna. Aí um deles falou para os outros que, amigos, já que a gente aqui está contando os nossos momentos finais, vamos lembrar dos nossos momentos bons, ou momentos em que a gente fez alguma coisa boa, mesmo que seja pequena, para que quem sabe que Deus aceita as nossas orações e tira esse momento difícil da nossa vida. Aí eles concordaram e disseram, vamos, cada um vai falar de uma coisa. Aí primeiro começou, ele disse que, oh Deus, você sabe que eu tenho um rebanho grande de ovelhas e carneiros, tudo mais. E todo dia eu levo eles para passear, para que eles possam ficar lá no ar livre e comer e beber lá na fazenda. E ele disse que todo dia que eu voltava com meu rebanho e tirava leite, primeiro dava para os meus pais. Só que naquele dia, um dia, eu quando voltei com meu rebanho e tirei leite, foi para o quarto dos meus pais, eles já estavam dormindo. Aí eu fiquei ao lado, a pé, com a panela de leite, para que quando eles acordarem, eu possa dar. Enquanto os meus filhos e a minha esposa estavam me esperando, que eu dê para eles. Mas eu preferi esperar lá para os meus pais, que acordem e eu dou para eles. Só que passou a noite inteira e eles não acordaram. Só acordaram no dia seguinte. E aí fiquei lá esperando, em pé, por eles. No dia seguinte, quando acordaram, dei leite fresco para eles, eles beberam, agradeceram e disseram não deveria preocupar, não deveria ficar aqui esperando. E ele disse que isso, eu sinto a minha obrigação e senti a obrigação por isso. Sempre dei para vocês, servir vocês primeiro e não queria que hoje eu começasse pelos meus filhos e esquecesse os meus pais. E aí ele finalizou dizendo que, oh Deus, se você acha que eu fiz essa ação boa para satisfazer e para atrair a sua misericórdia e bênção, então nos tira daqui. Santo profeta disse que quando ele finalizou isso, a pedra mexeu e fez um furo. Conseguiram ver a luz do dia do fora, mas ainda não tinha suficiente que eles possam sair. E aí começa o segundo. Ele disse que, oh Deus, tu sabe que eu gostava, eu tinha uma prima que eu gostava muito dela. Eu sempre queria ter relação com ela, mas ela não aceitava. Ela dizia que é errado, mas eu sempre queria ter relação com ela.
Um dia acontece que chega a seca na cidade e eu era rico, mas a minha prima e a família deles eram pobres. E foi afetado, eles também foram afetados com isso. Então, o que que eu fiz? Eu falei que eu vou dar 150 dirham ou algum dinheiro na troca de que você vai dormir comigo. Querendo ou não, ela teve que aceitar, porque eles estavam morrendo com fome e ela queria alimentar a sua família. Ele disse que eles acordaram na noite próxima para ficar juntos. E quando eles chegou a noite e eles ficaram lá juntos e quase que estavam fazendo, iriam fazer a relação, a mulher disse para o homem que eu nunca iria aceitar isso, mas as situações me trouxeram isso, mas eu ainda acho que você está fazendo errado. Ele disse que quando eu ouvi essas palavras dela, eu saí do cama sem fazer a relação com ela e apesar de entregar o dinheiro que eu tinha acordado, eu não fiz a relação com ela. Eu deixei tanto dinheiro com ela quanto a castidade dela. E aí ele finaliza: Oh Deus, se você acha que eu fiz isso para te satisfazer, por causa de você, eu abandonei essa ação, esse pecado por causa de você, então nos tira daqui. E quando ele finalizou, mais um pouquinho a pedra moveu e abriu esse furo, mas não era suficiente até que eles possam sair. Aí o terceiro começa dizendo: Oh Deus, tinha algumas pessoas que trabalhavam por mim, para mim, e todo dia, no final do dia, eu pagava o diário deles. Um dia, quando eu iria pagar diário das pessoas, um dos trabalhadores negou e disse que eu não posso aceitar isso, é pouco, ou alguma coisa assim. Ele foi embora, sem aceitar, sem pegar o seu diário. Ele disse que aquele diário eu peguei, investi, comprei rebanho e Deus abençoou e aquele floresceu, evoluiu, tornou grande. De 1 para 10, de 10 para 100, até que eu tive um grande rebanho dos carneiros, cordeiros, vacas e muita outra coisa, com aquele investimento. Só que depois de passar bem um tempo grande, a pessoa voltou e disse que estou passando a fome, estou passando situações difíceis e eu quero que você me dá mesmo aquele dinheiro pouco que você me tinha prometido. A pessoa diz que aquele dinheiro que você deixou, eu investi. E todo esse rebanho, hoje, é graças àquele investimento. Então você pode levar tudo. A pessoa olhou para ele e falou: Por favor, para de zoar com minha cara. Se você não quer pagar para mim, não paga, mas não faz essa brincadeira zoeira comigo. Ele disse que eu estou falando verdade, você pode pegar e levar tudo. Dizem que ele pegou tudo e foi embora, levou. Aproveitou com essa oportunidade. Aí a pessoa conclui dizendo que, oh Deus, se você acha que eu fiz isso para satisfazer, para ter a, a misericórdia e bênção sua e para atrair a sua felicidade, então nos tira dessa caverna. E dizem que quando ele concluiu, a pedra caiu ao lado e eles conseguiram sair daquela caverna para continuar com a sua viagem. Um conto pouco longo, mas nos mostra como as coisas pequenas no nosso dia a dia são valiosos nos olhos de Deus. E que às vezes uma coisa pequena nos pode levar para uma virtude grande e que pode depois nos levar para o paraíso.
E com isso, nós podemos ganhar a companhia de Deus Todo-Poderoso. Então, nunca devemos ignorar oportunidades que surgem na nossa vida de fazer caridade, de fazer virtudes, de fazer bondade, porque não sabemos qual vai ser suficiente para a nossa salvação. Para finalizar, eu tenho aqui alguns ditos, mas eu vou só ler um último, narrado pelo Hazrat Abu Musa, relata que santo profeta, que paz esteja sobre ele, diz: um muçulmano que é designado para guardar os bens do outro muçulmano é uma pessoa honesta. Ele cumpre corretamente tudo o que lhe é ordenado e entrega de coração ao destinário aquilo que lhe foi confiado, considerando que é um direito do outro. Tal pessoa será recompensada da mesma forma que aquele que deu caridade. Esse dito também mostra como um muçulmano deve ser fiel, deve ser honesto. E mesmo que às vezes ninguém está olhando para ele, ele não deve trair a confiança dos seus irmãos, das pessoas. Isso também mostra como, num cargo público, né? No poder público, um muçulmano, uma pessoa deve ser muito atento e nunca deve querer o direito dos outros. E deve entregar com bom coração, com toda a vontade. E nos olhos de Deus, ele vai ser escrito como ele mesmo tivesse feito a doação, apesar de que ele só passou a doação dos outros para as pessoas que necessitam. Aqui Deus, o santo profeta está falando sobre que cuidam, que guardam, né? Os bens, ou o dinheiro do zakat, de caridade, né? Porque antigamente não havia bancos, antigamente não tinha ministro de finanças, antigamente não tinha tudo isso, né? Antigamente não tinha esses cargos públicos. Então havia uma pessoa aí que cuida do dinheiro, que tá, onde está o dinheiro, ele fica lá cuidando. E quando for falado para ele que dá tanto de valor para essa pessoa, dá tanto valor para essa pessoa, ele fica calmo, tranquilo e paga para a pessoa, sem preocupar que eu poderia ganhar alguma coisa com isso. Não, ele não deve preocupar com isso. Ele deve ser fiel, honesto. E se ele fizer com bom coração as suas obrigações, ele também vai ganhar a mesma recompensa da pessoa, quem fez a caridade ou quem fez esse sacrifício financeiro. E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Até a próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tchau, tchau.